Olá, querido peregrino, estamos aqui mais um dia dessa jornada bíblica, da primeira jornada bíblica Peregrinos, já chegando quase ao final, né? E eu creio que você aproveitou e tem aproveitado muito dessa jornada, de tudo aquilo que nós fomos vendo, né? E fomos aprendendo da nossa história de salvação. É muito lindo ver todo esse caminho trilhado conosco, né? O caminho de salvação que o Senhor trilha conosco na história, nos fatos, nos acontecimentos, onde Deus está sempre presente ao lado da humanidade, sempre nos impulsionando. Por isso, né, nós somos peregrinos, aquele que está sempre em movimento. Hoje é o 28º dia dessa jornada e eu estou muito grato por ter participado de alguns dias dessa jornada e poder partilhar com você aquilo que é a história de salvação minha e sua, né? Espero que você, nesse tempo, ao longo desse tempo, tenha aí vivido grandes propósitos de se entregar mais a Deus, de ler mais a palavra. Para quê? Para entender e amar a minha história. Eu preciso entender cada vez mais o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na humanidade, para perceber que Deus é um Deus de amor, né? E por isso, porque Ele nos ama, Ele caminha conosco. Nós somos peregrinos nesta terra, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós estamos em Deus e Ele está conosco. Bom, mas vamos lá. Hoje o tema dessa jornada bíblica é Preparados para a vinda do Senhor. É um grande tema, né? A Canção Nova, ela vive para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, que está iminente. Nós estamos vendo fatos e acontecimentos que indicam, que apontam para a segunda vinda de Jesus. E para isso nós precisamos estar preparados. Mas vamos rezar? Vamos nos colocar em oração antes de nós nos aprofundarmos no tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, então vamos lá. Eu quero pedir que você já prepare aí a sua Bíblia nas leituras da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 25, e a segunda carta também de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 ao 13. Então, nesta leitura, nesta peregrinação na Palavra de Deus, nós vamos ver aí a questão da santidade, do nosso chamado, da nossa vocação à santidade, e também vamos falar um pouquinho dessa vinda do Senhor, que se aproxima cada vez mais e que nós precisamos estar muito atentos aos sinais e, sobretudo, voltando lá no tema, né? Preparados para a vinda do Senhor. Então pega comigo a palavra, a primeira leitura, né? Como eu citei aqui, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, do 13 ao 25. A palavra vai dizer assim: exortação à santidade. Esse é o título, né, dessa parte aqui da carta de São Pedro. Então diz assim: cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer.
Então aqui, esse pequeno versículo, nós vamos continuar aqui, mas esse pequeno versículo 13 já diz muito daquilo que é o tema desse 28º dia dessa jornada bíblica, né? Fala que cingi, portanto, os rins do vosso espírito. O que seria esse cingir os rins? Para os antigos, né, cingir os rins era muito significativo. Por quê? Porque antigamente se usavam túnicas, né? E logo de manhãzinha, quando aquela pessoa ia vestir a túnica, ela tinha que cingir os rins, ou seja, amarrar uma corda nos rins, né? E aquele simples ato de amarrar a corda nos rins era um sinal de atenção, de se preparar para viver aquela caminhada, aquele dia, né? Por quê? Com os rins cingidos, né? Esta pessoa, ela tinha que a corda, né? Os rins, ela na caminhada, ela dava firmeza aos rins que recebiam o impacto daquela caminhada, né? Conforme ela caminhava, o impacto vem nos rins, né? Quando nós caminhamos. Então ali com aquela corda amarrada aos rins, ela tinha mais firmeza ali naquela região, evitando ali grandes impactos que causariam dor e tudo mais, né? Outra questão, ela tinha também as pernas mais livres para caminhar, né? Então era todo um preparo, além de proteger ali a questão dos rins, dar mais firmeza para a caminhada, né? Aquele dia de trabalho, ela também tinha, com essa corda amarrada nos rins, ela tinha a liberação das pernas para ela caminhar livremente e caminhar tranquila durante o seu dia, né? E essa corda também significava um sinal de pureza, de castidade, né? Por quê? Porque os rins eram tidos também como o local ali da sexualidade, né? Enfim, são vários os significados dessa corda amarrada, né, nos rins. Por isso a palavra vai dizer: cingi, portanto, os rins do vosso espírito, ou seja, estejais preparados, estejais alertas para o dia que vai viver, porque a pessoa, ela amarrava os rins logo pela manhã, quando ela ia caminhar, e à noite, lógico, ela não dormia de túnica e com os rins cingidos, ela adormecia ali, tirava a túnica, tirava essa corda amarrada, né, e dormia, né? Mas o cingir os rins quer dizer: eu estou em constante atenção, eu estou preparado para aquele dia que eu estou vivendo. Quando eu for para a cama, quando eu for dormir, eu não preciso mais ter os rins cingidos, né? E aqui vai dizer, não é os rins, não a palavra não menciona aqui os rins físicos, né, do nosso corpo material, mas fala do espírito. Ou seja, simplesmente eu preciso estar com o meu espírito preparado. E aí continuando, né? Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Ou seja, a vinda de Jesus, quando Ele aparecer, eu preciso estar caminhando na sobriedade, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar preparado para esta vinda, para esse aparecimento do Senhor, né? Eu preciso estar com o meu espírito preparado. E aí continua aqui a palavra: a maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. E aqui é outra exortação, né? Se por um lado, lá no versículo 13, vai dizer aqui dessa questão dos rins cingidos, que é sinal da pureza, da castidade, aqui vai dizer que nós não podemos nos amoldar aos desejos que nós tínhamos antes. Que desejos são esses? As concupiscências da carne. Lógico, nós ainda trazemos, né, em nós a concupiscência, elas vão durar aí a vida inteira,
mas eu não preciso me moldar a ela, eu não posso ceder a essas concupiscências, os desejos carnais, as paixões que estão dentro de mim e que muitas vezes me impulsionam a praticar o pecado, né? Então aqui outra exortação. Continuando, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que palavra importante aqui para aquilo que nós estamos lendo, para aquilo que nós estamos nos aprofundando, né? Vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que peregrinação é essa? Né? Não, aqui não se trata somente dessa jornada bíblica, peregrinos. Aqui o autor, né, o escritor aqui da carta, no caso São Pedro, ele está dizendo desse tempo que nós passamos aqui na terra, porque é um tempo transitório. Eu, você, nós vamos morrer. Nós somos finitos. O nosso corpo é finito. Uma hora isso aqui vai passar, né? Uma hora nós seremos sepultados, mas o nosso olhar está sempre lá na frente, né? Na esperança da ressurreição, né? Na esperança da vida eterna. Mas nós precisamos viver com temor durante o tempo da nossa peregrinação nesta terra. Então hoje o mundo nos arrasta para as coisas passageiras como se elas fossem eternas. Então eu conquisto as coisas materiais nessa terra e vivo em função delas, às vezes, né? Não estou querendo dizer que você vive assim, mas muitas vezes nós somos arrastados, nós somos como que motivados a viver esta vida peregrina, né? Como se tudo fosse acabar aqui, como se a gente tivesse como último fim viver nessa terra e morrer e acabou tudo. Não, nós somos peregrinos, peregrinos rumo à pátria celeste. Você que abraçou a fé, você que é cristão de fato e vive nesta terra, saiba, o seu coração tem que estar ancorado nesta verdade. Eu sou peregrino e eu quero alcançar a pátria celeste. Por isso eu estou peregrinando nesta terra. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como prata e ouro que tendes sido resgatado da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Gente, olha que maravilha, né? Essa palavra que vem abrir os nossos olhos para dizer assim: olha, não foi a troca de ouro e prata que você foi resgatado, né? Foi pelo sangue precioso de nosso Senhor. Ele veio a este mundo para nos salvar. Aí está todo o amor de Deus pela humanidade, né? Está aí um ponto principal da nossa história de salvação, que é essa vinda do Cristo para a terra para salvar a humanidade que estava perdida. Então nós precisamos entender isso e trazer isso em nosso coração como uma certeza de fé. Nós continuamos aqui, né? Então a palavra vai dizer ainda assim: o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Foi o que eu acabei de falar. A nossa história de salvação, ela tem como cerne, como ponto principal aí, essa vinda de Jesus para morrer por cada um de nós pecadores, né?
Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Pergunto para você, diante dessa pandemia, diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido na Terra, né, na minha casa, na sua cidade, no nosso país, no mundo inteiro, tem acontecido muitas coisas difíceis, né? Onde está ancorada a sua fé? Onde está a sua esperança? Uma pergunta que eu faço, porque às vezes você está peregrinando nesta terra, mas ainda não tem a consciência devida de onde você precisa depositar a sua esperança, a sua fé. E aí, se você não tem essa esperança, essa fé ancorada em Deus, você vai viver nessa terra de maneira errada. Você vai viver nessa terra angustiado, amedrontado. Aqueles que temem ao Senhor não precisam ter medo da sua segunda vinda, porque eu amo e eu desejo esse momento de encontro com Deus. É lógico, nós às vezes ficamos pensando, nossa, eu queria viver mais, eu queria estar mais junto aos meus, mas uma hora nós vamos para a pátria celeste, né? E aí eu preciso ter essa consciência de que se eu caminho, se eu peregrino nesta terra e não trago essa fé, essa esperança em Deus, eu posso pôr a perder essa chegada à pátria celeste. Eu posso não alcançar a terra prometida, né? Então preciso estar atento. Aí continua aqui: em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração. Outro ponto muito importante: se Deus me amou do jeito que eu sou, cheio de pecados, falho, quem sou eu para não amar o próximo? Até mesmo seguindo o mandamento de Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, é lógico, nós vivemos dificuldades nesta terra, nós nos desentendemos, nós temos divergências de ideia, mas eu preciso amar o próximo com tudo aquilo que ele é. Eu preciso me esforçar, eu preciso sair de mim mesmo para amar até mesmo aqueles que pensam contrários a mim. Nós temos exemplos de santos que perdoaram aqueles ali que foram até mesmo os seus algozes, né? Foram aqueles que feriram. Por exemplo, o Papa João Paulo II, né? Que hoje é santo, São João Paulo II, ele, aquela cena que talvez você já tenha visto, né, do Papa ali com aquele que atirou nele, né, para matá-lo, e o Papa ouvindo aquele homem como sinal de perdão, como sinal de amor ao próximo. As marcas da bala estavam ali, as marcas, as feridas que foram causadas, toda a consequência daquela perfuração da bala, né, ali no corpo do Papa João Paulo II, ficaram aquelas marcas, mas a marca que ele não deixou que ficasse, que era a pior de todas, é a falta do perdão, né? O Papa, ele liberou o perdão para aquele homem e ele viveu até os últimos dias da sua vida livremente. Poderia estar ali a marca da bala, mas a marca que estava no seu coração, né, talvez de uma raiva, né, enfim, um sentimento mal contra aquele homem, foi apagada. Por quê? Porque o perdão, ele apaga aquela marca ali que ficou, né? Enfim, já terminando aqui essa primeira leitura,
diz assim: pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se e a erva cai, a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Então, minha gente, nessa primeira passagem aqui, da primeira carta de São Pedro, nós temos essa exortação à santidade, para dizer assim: olha, gente, não se apegue às coisas do mundo, vivei atentos, vivei alerta, porque tudo vai passar. Tudo vai passar e eu preciso passar esse tempo que Deus me permitiu aqui na terra em santidade. Por que uma santidade? Por que em santidade? Primeiro, porque é vontade de Deus. E segundo, porque sem a santidade é impossível eu ver a Deus, é impossível que eu chegue ao céu. Então eu preciso viver em santidade nesta terra. Preciso temer a Deus enquanto estiver aqui nessa terra, numa vida de santidade. Eu preciso santificar as minhas ações. O que você precisa santificar? Talvez o seu temperamento explosivo, aquilo que faz você de repente tomar atitudes inconsequentes. Tudo isso precisa ser trabalhado para que você, como peregrino nesta terra, não carregue nenhum mal, para o dia do julgamento, para essa vinda do Senhor, porque aí vai pesar sobre nós a condenação, porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então nós ouvimos muito falar na misericórdia de Deus, mas Ele também é um Deus justo e Ele precisa julgar segundo as nossas obras, segundo aquilo que eu vivi aqui nesta terra. Então, se eu vivi uma vida de santidade, logo colherei frutos de santidade, e colherei a salvação. E eu preciso, fechando esta primeira passagem, eu preciso fixar a minha esperança em Deus. Eu preciso amar o próximo, amar os outros, porque Deus me perdoou com todas as minhas falhas. Deus olhou para mim e me deu perdão. Quem sou eu para não perdoar? Você pode ser fruto de salvação para muitos, à medida que você perdoa, à medida que você ensina o caminho de santidade para outros que estão perdidos. Então, nós precisamos trazer isso em nós também. E aí, vamos agora aqui para a segunda passagem, que está lá na segunda carta de São Pedro, do capítulo 3, versículos do 8 ao 13. E vai dizer assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém,
segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Olha que palavra linda, minha gente. Para aqueles que pensam que o Senhor demora a vir, né? Porque eu já ouvi tanto falar nessa segunda vinda do Senhor e ela não acontece, né? Então eu vou viver aqui minha vida do jeito que eu quero, né? Aqui vem nos alertar mais uma vez, vem dizer que o dia do Senhor chegará como um ladrão, né? Até deixa eu pegar aqui direitinho onde está, ó. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Como é que um ladrão chega na casa? Ele bate na porta, ele avisa, olha, amanhã estou passando aí na sua casa para te roubar. Não é dessa forma, né? O ladrão ele chega numa hora inesperada, né? Quando eu estou ali despreparado, né? Então, quando ele chega, a coisa acontece, né? Trazendo isso para a linguagem aqui que Pedro fala, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, é porque esse dia vai acontecer de repente, para mim e para você. Pode ser que nós vejamos essa vinda do Senhor acontecer para toda a humanidade, mas pode ser que nós vamos antes para Ele, né? Tantas pessoas nessa pandemia faleceram, de repente a pessoa adoeceu ali, foi agravando a sua saúde e faleceu. Ou seja, aquele dia chegou para ela como um ladrão, né? Ela não esperava que aquilo ia acontecer. E para isso nós precisamos estar preparados para essa vinda do Senhor. Como é que eu me preparo para essa vinda do Senhor? Me empenhando numa vida de santidade. E como é difícil, minha gente, viver em santidade. Não é fácil. Não é fácil, né? Nós estamos aqui na comunidade Canção Nova, graças a Deus temos um aparato espiritual, né? Somos amparados por essa graça de estar numa comunidade, mas nós sofremos grandes embates, né? E se você pode perceber na sua vida, tudo te puxará para fazer a vontade, o contrário da vontade de Deus, né? Muitas vezes nós podemos falar como Paulo, né? Eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero, né? Muitas vezes eu me vejo assim, eu me programo, eu me determino, mas eu falho. Por quê? Porque é uma luta constante, Por isso que eu preciso estar, como nós falamos na leitura anterior, com os rins cingidos, preparado para peregrinar nessa terra, né? Com os rins cingidos para receber os impactos com firmeza, os impactos da vida, né? Esses impactos que nós recebemos de uma situação difícil, onde eu preciso demonstrar minha fé, né? Uma doença, ou até mesmo um momento onde eu caio em um pecado, né? Eu preciso cingir meus rins e falar assim, não, eu me disponho a caminhar porque ainda é dia, eu ainda estou em movimento, eu ainda estou trabalhando por essa santificação, essa busca de santidade na minha vida. Então, os rins sempre cingidos, porque eu não sei a hora que o Senhor vai vir, né? E os rins cingidos, por quê? Porque minhas pernas vão ficar mais livres para eu ir mais longe, eu avançar na fé, eu avançar no meu crescimento espiritual. Tudo isso nós precisamos buscar. Não depende, muitas vezes nós achamos assim, eu sigo tal pregador nas mídias sociais, eu admiro fulano, ciclano. Essas pessoas nos ajudam, elas nos apontam o caminho através de uma pregação, através de uma oração, mas no final das contas é nós com nós, como nós costumamos falar, né? É nós com nós, sou eu comigo mesmo, a minha luta. Flávio, quantas vezes
você cai no mesmo pecado. Eu preciso me determinar. Os meus maiores pecados acontecem às vezes por falta de determinação. Se eu não me determino, eu relaxo, eu desamarro a corda dos rins e aí eu cedo. Eu cedo às paixões, eu cedo à minha própria concupiscência da carne e eu vou vivendo essa vida peregrinando nesta terra da pior forma. E aí não tem como alcançar o céu, não tem como estar dessa forma, preparado para essa vinda do Senhor. Então que o Senhor nos dê essa graça de um coração preparado, de uma mente preparada. Peça continuamente a Deus: Senhor, me ajude a vencer esse mal, me ajude a vencer os apetites da minha carne. Me ajuda, Senhor, porque são tantas as coisas que me puxam para baixo, que me jogam no fundo do poço, e eu preciso, Senhor Jesus, estar caminhando com o olhar fixo em Ti, em cada situação. É isso que nós precisamos, Então que essas palavras, inspire a sua vida de santidade e te deixe alerta para essa segunda vinda do Senhor. Vamos rezar? Senhor Jesus, nós clamamos de Ti esta graça de uma preparação, de uma vida unida a Ti, Senhor, para que nós possamos estar preparados para essa Tua vinda, essa segunda vinda. Nós ansiamos por isso, nós precisamos que Tu venha, que Tu nos leve para o céu. Nós queremos morar contigo, Senhor. Nós queremos viver essa vida aqui na terra, mas sempre mirando o céu, sempre mirando a vida eterna, Senhor. E se o pecado significa errar o alvo, Senhor, ajuda-nos a acertar o alvo, a viver bem essa vida, a amar as pessoas, a viver sobriamente, a não buscar, Senhor Jesus, aquilo que me desvirtua, aquilo que me tira dos Teus caminhos. Eu preciso, Senhor, desta graça. E eu peço também esta graça para aqueles que estão peregrinando conosco nessa jornada bíblica. Eu peço, Senhor, que cada um possa ser motivado à busca de santidade e a uma vida plena em Ti, a estarem preparados para a Tua vida, Senhor. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Meus irmãos, Deus abençoe, que você continue peregrinando conosco, não desanime, Acabará essa peregrinação, essa primeira jornada bíblica, mas nós continuaremos peregrinando nesta terra. Que você possa acompanhar os próximos episódios, ou se você perdeu algum episódio anterior, que você possa acessar aí e assistir para concluir essa jornada bíblica conosco. Obrigado, Deus abençoe. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.